Ô, Joana, eu vou transformar uma frase que o Pedro soltou aqui na afirmativa em pergunta para você. Tem o Rames para entrar? Então, tem, né? Tem. Eu acho que o Carpini não desistiu do Rames. A gente sabe que é complexo, inclusive... Contra o Palmeiras, parece que já não tem garantia de que ele vai entrar, né? eu acho muito difícil. Ou pelo menos ser relacionado. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Tá? Até porque a previsão para ele estar 100%, quando começa o Campeonato Paulista, era de 5 a 7 rodadas. A gente nem chegou lá ainda. Pode ser que ele tenha se recuperado mais cedo? Ok, né? Voltou a treinar com os companheiros antes do prazo, mas eu acho, até como o São Paulo se configurou nessas rodadas para encarar o desafio da Supercopa, eu acho improvável que apareça o Rames do nada ali, entende? O Rames tem proposta, né? Inclusive foi uma informação do nosso produtor aqui, do Felipe Ruiz, né? Existe aí um time da Turquia, o Besiktas, interessado no Rames, então a gente não tem certeza absoluta da permanência do Rames. Então é uma grande interrogação, como já era o ano passado. É um investimento muito alto para o São Paulo ter um jogador desse calibre no banco de reservas e às vezes nem isso, né? A gente não está vendo o Rames ser utilizado nem para compor o banco nesse momento. Então, acho difícil. Não impossível, mas acho que não é uma tendência. Mas tem esse risco de que o São Paulo, em algum momento, perca o Rames, que ele decida não continuar? Você está falando de um interesse específico do Besiktas, mas já houve também momentos de dúvida que surgiram em declarações do jogador. Gerou um desconforto com o Dorival na época. Tá firme esse relacionamento, não? Não, porque pensa no lugar do Carpini, tá? Já era uma posição do Dorival. Ele tinha uma equipe na mão com jogadores que resolvem o problema. Vamos citar o exemplo do Luciano, por exemplo. Como que você tira o Luciano desse time para colocar o Rames? Porque é isso que você tem que fazer. Basicamente é isso. Né? Qual é o jogador que mesmo no banco de reservas foi líder e tem sido líder, foi líder na Copa do Brasil mesmo estando no banco? Luciano. Aí você tem o retorno do Galopo também. Se chega o Rames, que fez aquele gol no Uruguai na Copa de 2014, aí você pede desculpa pro Luciano. Mas você tem que reconfigurar... Mas chegou o cara, mas não chegou esse cara. Não chegou esse cara. Fisicamente, nos últimos anos, o Rames é um cara que apresenta problemas, né? Por isso que nos últimos anos ele foi passando... As temporadas foram sempre com dificuldades, afastamentos por lesão. Então, o São Paulo sabia de tudo isso, mas se apegou à estrela do Rames. Beleza. Mas, vamos, em termos práticos, como que o São Paulo encaixa o Rames? Já sabendo que, para o Rames jogar, você tem que reconfigurar o time inteiro para jogar para ele, porque tem um jeito muito específico de atuar numa faixa do campo, então ele precisa de um comportamento diferente dos jogadores. Todos os outros, ou pelo menos a maioria desses jogadores do meio para frente que o Carpini tem, são jogadores mais flexíveis, então são mais maleáveis, né? O próprio Lucas joga aberto pela esquerda, joga aberto pela direita, joga flutuando, joga mais encostado no centro, pode jogar mais encostado com o Caleri. Então, os jogadores oferecem mais possibilidades. O Rames, não. Então, ele tem que... É isso que você falou, teria que ser o Rames de 2014, que não é. Então, é um esforço muito grande e talvez, nesse esforço de você encaixar um jogador da grandeza do Rames, você perca o seu elenco. Então, existe essa preocupação do Carpini também. Como é que eu vou encaixar o Rames e abrir mão dos jogadores que resolvem para mim? Né? Vocês citaram o Rato, a gente está citando o Luciano, o Galopo, que tem entrado bem, agora o Nicão, que ia ser dispensado, voltou, está sendo utilizado pela direita, tem o Eric também. Então, tem uma série de jogadores que estão batalhando ali e que oferecem mais opções para o Carpini. Então, acho que tudo isso aí tem que ser com muito balanço. A gente sabe que o Carpini também teve conversas com o Rames e o Rames também mostrou compreensão desse momento. Agora, se aparece uma proposta que é interessante para o Rames e para o São Paulo, por isso que eu acho que a permanência dele não está batida no martelo e também o Carpini mudar tudo que já está muito estruturado para colocar o Rames é difícil. Já que a gente está fazendo várias coisas de casa, a gente sempre faz essas com a casa arrumada, imagina, você compra aquele móvel maravilhoso e aí você tem que tirar todo o resto que está bonitinho dessa sala para colocar aquela poltrona, tá? Legal, bacana, bonita, mas e o resto que estava lá funcionando super bem? Então, eu acho que é difícil, óbvio que é um jogador importante, mas eu vejo aí uma dificuldade, não só do Dorival, mas do Carpini nessa sequência de encaixar o jogador.
É que assim, o treinador ele tem a obrigação de encaixar um jogador que resolve. Isso. Isso que eu falei, o Rames de 2014, chegou. O Rames em nenhum momento deu sinalizou que vai ser esse jogador no São Paulo. Assim, se a gente for pegar que o São Paulo tem para lado de campo opção de Ferreirinha de velocidade, o próprio Galupo agora, que não é exatamente jogador de lado de campo, mas é um jogador ofensivo que compõe e joga em várias posições. Michel Araújo, assim, não sei, acho que o São Paulo, se chega uma proposta do Besiktas pro Rames, acho que o São Paulo não ia sangrar, não. Eu fico pensando aqui, será que a contratação do Rames não foi um negócio de oportunidade e porque o São Paulo também não achava que ia poder contar com o Lucas por tanto tempo? O São Paulo nunca teve certeza se poderia continuar com o Lucas por essa temporada, né? Porque tinha o interesse do futebol dos Estados Unidos, o próprio jogador não estava certo de que queria voltar ao Brasil. E aí, quando virou o ano, o Lucas curtiu a experiência e foi campeão, ficar. Vai jogar a Libertadores. Eu achei conseguiu um contrato bom também. Claro. Eu achei a contratação do Rames válida. Acho que foi um teste válido, era um momento diferente do São Paulo. De oportunidade. Pintou ali a oportunidade de contratar o Rames, aí fala, por que não? Para ver no que vai dar. Agora, para mim, assim, o São Paulo hoje está num outro momento, é um clube mais estruturado, com aspirações maiores e é um jogador que é caro. É um jogador que é muito caro. Com o salário do Rames, de repente... E que quer jogar, o São Paulo... o problema, ele pode querer jogar, o problema é que ele não está conseguindo. Exatamente, mas essa posição é desconfortável para ele. Ele, como símbolo da seleção colombiana, imagina, ele não quer ser reserva do São Paulo. Mas está querendo jogar no nome, né, até agora. Não, então, mas é isso... Não foi o argumento dele até agora não foi na bola, não. Não, e tem essas questões físicas. Por que ele não esteve à disposição esse tempo todo? Porque ele estava com uma lesão na panturrilha. Então, ele ia e voltava da fisioterapia. Quando ia para o campo, sentia de novo e voltava. Isso atrasou a possibilidade dele de ser utilizado, por exemplo, nesse começo de Campeonato Paulista. Então, por isso que é muito difícil imaginar que do nada, bem entre aspas, porque ele está lá trabalhando, né, e o Carpini está observando, mas é difícil imaginar com esse trabalho, né, nessas primeiras rodadas, que foram moldando o time ideal para o Carpini trabalhar no final de semana, para essa decisão contra o Palmeiras, é difícil imaginar que o Rames vai aparecer ali, entendeu? Nesse aspecto, é óbvio que ele quer jogar. Concordo com vocês, é uma contratação super válida, tem o gigantismo do nome, o São Paulo queria isso, queria um nome de peso, um astro do futebol mundial. Foi uma contratação que demorou muito tempo para se concretizar, foi feita pelo Júlio Casares, né? Então tem uma questão pessoal da presidência do São Paulo em fazer dar certo, mas chega um momento em que encontra-se um muro ali, porque é isso que eu falei, para você poder utilizar o Rames, você tem que mudar a estrutura de um São Paulo que está funcionando e você pode perder ali jogadores que resolvem. E isso, o que vale mais, né? Então, essa é a pergunta que o Carpini deve se fazer em alguns momentos. E eu acho que quando ele se pergunta isso, ele acha que vale mais manter essa estrutura que está funcionando. Está funcionando. O São Paulo não tem nada do que reclamar do posicionamento dele nesse começo de Campeonato Paulista, por exemplo. Nós mostramos o Corinthians ali numa possibilidade de se enrolar no grupo. Olha o São Paulo. A tranquilidade. Né? 6 pontos de diferença para o segundo colocado. Se bem que o Botafogo tem um jogo a menos, poderia chegar um pouquinho mais perto. Mas está ali, né? 10 pontos em 4 jogos. É um excelente desempenho. Você sabe que eu tava lembrando aqui, fui dar uma pesquisada e não estava errado. Era uma coisa que o James teve na mira do John Textor. E o Textor, na época, falei assim, pô, será que eu tô... É um lapso de memória? Não, está correto. O Textor conversou com o James, teve para acertar com ele e deixou claro nas entrelinhas que o jogador não estava tão confiante em querer vir jogar no Brasil. Ele estava de saída lá do clube do Catar, se eu não me engano, e o Textor desistiu por isso. Então, assim, a impressão que eu tenho é que, assim, que o James Rodrigues, ele... Sabe aquela vontade de jogar futebol, aquele prazer de jogar futebol? O James já não tem mais. Nem na seleção da Colômbia. Acho que o jogador não está com o mental... Não sei se é por conta das contusões... Não sei se é mesmo pelo que pensava em conseguir na vida e já conseguiu, já achou que já conseguiu.
mas eu acho que esse James do São Paulo, ele é o resultado de tudo aquilo que se vê no James ao longo de 2014 para cá, vamos? Ele teve uma grande atuação nas eliminatórias agora, na rodada dupla, que foi inclusive a rodada dupla que teve um jogaço entre Colômbia e Uruguai. Venezuela, não foi? Não, foi contra o Uruguai. O jogo que foi em Barranquilla, se eu não me engano. Foi o 2x2? Foi o 2x2, que ele joga até um posicionamento que encontram para ele jogar como um falso 9. Isso. E o Borré joga mais aberto pelo lado direito. Só que a gente vai entrar nessa questão. É um jogador que hoje, no status que o São Paulo alcançou, você não dá para mudar criar todo um time no funcionamento em torno dele. É totalmente fora de questão, assim. Por exemplo, a gente estava discutindo aqui traçar um paralelo, que talvez não seja nem o mais ideal, mas assim, se a gente for pegar, por exemplo, a contratação do De La Cruz no Flamengo. Flamengo, um time ali, você olha, tem várias opções. Mas o De La Cruz é um cara que você olha e você fala assim, mesmo no time estrelado que o Flamengo tem, você olha e fala assim, tem que arrumar um lugar nesse time pro De La Cruz jogar. Botar esse cara para jogar do lado do Arrascaeta. Tem que tirar alguém, mas ele tem que jogar. O Rames é um jogador que chega... Até porque ele chegou com essa determinação, né? Mostrando que ele quer jogar. A expectativa que o próprio Rames criou de jogar no time do São Paulo ainda não bateu com a realidade do futebol que ele apresentou. Exatamente. As duas coisas ainda não estão combinando. Assim, eu não vejo muito bem. Eu não vejo particularmente em momento nenhum o Carpini pressionado a ter que encontrar um lugar no time para o Rames jogar. Acho que essa pressão só existe na cabeça do Rames. Isso. Não faz a menor. Cara, eu tenho que jogar, porque mas não existe exatamente porque existe a compreensão de que o time está funcionando. Agora, não quer dizer que ele não treine alternativas para encaixar o Rames. Eu só estou dizendo que não é uma tendência você ver um São Paulo reestruturado, pelo menos não nesse momento.